Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão política para o seu lar, para onde você estiver assistindo esse programa. E como a gente está no Agosto Lilás, a gente já comentou aqui com você, queríamos ter uma programação de mulheres fantásticas, mulheres que ocupam posições, lugares importantes na nossa sociedade. Então, para começar esses 50 minutos, que eu acho que vai ser os 50 minutos mesmo, a gente está aqui com a secretária do nosso município, a secretária municipal de educação. Olha, estamos com Adriana dos Santos Souza Tumissa, mais conhecido já está aprendendo a chamar ela de Adriana Tumissa ou Tumissa. Já estou chamando de né? Adriana. É de Adriana. Já estou mexendo íntima. Então, aproxegue, venha participar deste programa que a gente tem um assunto muito importante, uma pesquisa inédita aqui que a gente vai utilizar como contexto da nossa roda de debate. Mas primeiro, eu vou lhe apresentar quem é a nossa convidada. Ela é graduada em Letras em Inglês pela Universidade Estadual de Santa Cruz, é professora efetiva em Itabuna, nas redes estadual desde 2001 e municipal desde 2005. Ela é pós-graduada em Comunicação Social, Literatura Comparada e Educação Especial e, principalmente, uma palavra que será categoria, será chave na nossa discussão de hoje, né, meninas? Sim. Que é a inclusão, né? Ela também foi gestora escolar da Rede Estadual da Bahia entre os anos de 2016 e 2020. Adriana, muito feliz de estar aqui, seja muito bem-vinda, estar aqui no nosso Política Sem Mistério. E eu já queria tratar com a nossa secretária aqui, pelo cargo que ocupa, pela sensibilidade no assunto sobre a importância da educação antirracista nas escolas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. 4 mulheres empoderadas, importantes, porque disseminam, divulgam, compartilham conhecimentos, informações relevantes para a sociedade. E agradeço o convite desde já em poder estar com vocês aqui. A importância da educação antirracista é porque ela tem a função de emancipar o nosso aluno, a nossa aluna, o nosso estudante de maneira geral. A educação antirracista ela é de extrema importância para a nossa sociedade, uma vez que somos maioria negra. Sim. E é na escola onde acontecem os episódios mais marcantes de racismo. Sim. E onde se mostra todo o racismo estrutural da nossa sociedade. Com base no que a Adriana disse, né, a gente vai explorar alguns dados desta pesquisa, Adriana. Essa pesquisa é inédita, ela saiu tem poucas semanas, acho que eu creio só apenas 1 ou 2 semanas, meninas, né? Uma pesquisa que foi encomendada, que foi realizada pelo IPEC, né? Mas ela foi encomendada por um instituto, que é a pesquisa sobre percepções sobre o racismo, como a gente se percebe. É uma percepção, parte do nosso subjetivo. Então, é uma percepção sobre o racismo no Brasil. Essa pesquisa ela foi realizada pelo Instituto de Referência Negra. Eu acredito que se pronuncia assim, me desculpe se eu estiver errada, Perebum, e pelo projeto SETA, né, que é o Sistema Educacional Transformador e Antirracista. Então, para a gente começar essa primeira rodada aqui de debate, meninas, essa pesquisa, ela avaliou a percepção do racismo, sobre o racismo no país. E entre
as conclusões, chamou a atenção o fato de que, para a grande maioria, 81% das pessoas, o Brasil é um país racista. E, ao mesmo tempo, olha que paradoxo, ao mesmo tempo, 85% da população discorda totalmente ou em parte que possui atitudes e prática racista. Então, declara que o país é racista, mas a pessoa não se enxerga racista. Como você vê esse paradoxo, Adriana? Que louco. É isso, é o paradoxo da existência humana. Todo mundo é, menos você. Né? É isso, acho que é um retrato mesmo da sociedade brasileira. Não se enxergar enquanto vetor de racismo. Sempre vai projetar no outro. No outro. Porque politicamente é feio, né? Você dizer que você é racista. Eu não. Eu até conheço, eu tenho até um amigo que é preto, eu até beijei alguém que é negro, né? Meu vizinho e eu não tenho... Enfim, você se coloca ali como amigo do negro, amigo do preto, nunca você pronunciou algo racista, mas o outro não. Então deve ser a estatística englobando outra pessoa. Você está de fora. Eu estou de fora, é da porta para fora. Como você vê, igual esse paradoxo? É aquela questão, né, que estávamos discutindo nos bastidores, da naturalização do racismo, né? Nós naturalizamos, e naturalizamos isso desde que a gente se conhece por gente, porque lá já no século XIX, com a abolição da escravatura, tinha lugar para o branco, tinha lugar para o estrangeiro, mas não tinha lugar para o preto. Então, a questão de raça, ela não é construída a partir de nós, né? O racismo é quem constrói a questão de raça. Então, para mim, é difícil de a pessoa, você, ela, eu, me identificar enquanto racista porque nós naturalizamos. A naturalizamos por meio de algumas frases, por meio das próprias palavras, né? Os próprios Lista exemplos negra. que a nossa secretária convidada, desde já, mais uma vez, obrigada por estar conosco, é uma satisfação, mencionou, e tantas outras minúcias, sabe? Muitos pormenores que talvez a gente não se percebe. Mas isso também não é uma condenação. Por quê? Porque existem pessoas que realmente não sabem. Realmente, existem pessoas que não sabem. A gente ainda vai entrar nesse aspecto. Mas eu participei de uma audiência, não sei se estava nessa audiência, e tratava justamente sobre questões de racismo, né? E aí foi perguntado para as réis como elas definiriam o racismo e a injúria racial. E elas não souberam responder. E eram profissionais de uma determinada área que deveriam saber. Então, assim, eu acho que a gente naturalizou tanto e talvez a gente também esteja muito apegado à questão teórica, né? A questão de lei, disso, daquilo. E na questão prática mesmo, de vivência, a gente não se atenta muito. É isso. Vi, como que você vê? Você sente esse paradoxo? O racista da porta para fora, eu não sou, minha casa não é, meu trabalho não é? Com certeza, na nossa sociedade a gente percebe muito isso. Tem uma fala até de Silvio Almeida, que é ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, que ele fala que uma educação que não questiona o racismo, ele reproduz um racismo institucional. Então, assim, é perceptível. Por exemplo, quando a gente abre os livros, os materiais didáticos, a gente percebe que a história sempre coloca as pessoas negras como escravizadas, como marginalizadas, como excluídas, e percebemos que como você vai se identificar em uma sala de aula sendo que você não é representado? Não há essa representatividade de resistência, né? E as pessoas acabam se colocando nesse papel que foi dito, né? Sim. Adriana, você começou a sua fala com uma frase muito interessante, que uma das primeiras experiências de racismo
começam nas escolas, né? E a gente precisa, né? A própria Vita, a mais comentaram aí, que a educação, né? A gente precisa ter uma educação que ensine e não que nos envergonhe, que nos faça sentir, né? Vergonha de ter o corpo de pele negra, né? Como secretária municipal, tem programas municipais que hoje está sendo implementado para que a criança não sinta vergonha da cor da sua pele, porque naturalmente foi colocado num local de muita tristeza, de muito desconforto? Olha só, aqui no país, eu ainda quero acordar um dia e perceber que, de fato, nós temos uma educação antirracista. Sim. Nós temos uma lei que já faz 20 anos, né? 20 que anos. nos diz que deve haver o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, mas isso ainda, de fato, é muito embrionário. Ainda é muito incipiente. Estamos no começo dessa implementação de fato. O que a gente observa é que muitas vezes ainda temos uma educação que trabalha com datas estanques e específicas e coloca a cultura negra, por exemplo, apenas como dança, apenas como culinária. E não como um cotidiano de vida. Sim, que ela está nas estruturas. Por Exatamente. isso que é o nome estrutural. E a gente coloca os nossos alunos negros enquanto corpos dançantes, Sim. enquanto vitrine. E isso parece interessante, mas muitas vezes traz o racismo ali também. E, Adriana, eu vejo assim também uma certa dificuldade, estava pensando aqui nas suas palavras, existe uma lei, né, que determina o ensino dessas culturas, mas nós somos de origem, né, de descendência colonizadora, de um país eurocêntrico, e que demoniza justamente a cultura afro, né, a cultura do território do continente africano. Então, eu imagino que talvez essa dificuldade que a escola tem, tanto de estimular, não é nem estimular, educar mesmo, né? O professor. Tirar aquilo de dentro de nós mesmos. E aí minha sugestão, trazer a família também para isso, eu acho que a gente esbarra nessa questão do conservadorismo, né? Sim. Porque vão achar que, de repente, a escola quer catequizar a criança para uma cultura que não é essa e tal. Então, agora, você bem falou no complexo ponto aí. mesmo. Eu, quando era mais jovem, eu estudava no Gato de Botas. Não sei se vocês já ouviram falar. Muito antiga. Na minha cidade meu tinha o tempo, Gato de Gato Botas, de eu também Botas. estudei no Era Gato de rival da Botas. minha. olha Os aí. alunos. Ficava aquela confusão. E aí tinha sempre aquelas apresentações artísticas, né, os movimentos. Sim. E a gente percebia na escola, eu percebia desde aquela época, eu como uma mulher, né, branca, uma menina branca, né, mas eu percebia que existia sempre assim uma diferença do que os meninos e as meninas negras fariam Sim. naquele espetáculo e o que as meninas e meninos brancos fariam naquele espetáculo. Aí eu falei, por que não poderia ser todo mundo fazendo todos os tipos de, né, encenação? Não, mas a própria escola, ela já dividia, ela já fazia esse afastamento. Então, a gente observa que desde aquela época, eu tenho hoje 49 anos, né, com quase Vai fazer 50, mas Não, a gente que eu não via, fala né, idade, que eu a gente via, não fala idade. eu via aquela situação, eu falava, gente, por que não? Por que não mulheres, meninas negras fazendo os papéis de princesa? Você já tinha Eu já tinha aquela mentalidade, né? mas era uma mentalidade que já veio comigo. Sim. Quer dizer, assim, minha família já era uma família que já me ensinava. Por isso que eu sempre falo, a família tem um papel fundamental. O que você falou, uma coisa super importante, que a escola, por si só, ela não consegue catequizar o aluno, mas a família pode dar, né? pode dar nem vai usar essa palavra, exatamente. catequizar. Vamos dizer assim, fazer conscientizar, mas a família pode estar dando esse empurrão, como me deu o Sim. empurrão, que hoje eu sou essa mulher
né, que eu tenho alguns traços que possa ser que saia, né, natural, que a gente não vê, que nem perceba. A gente até conversou esses dias, né, Liz? A gente fala assim, às vezes sai alguma coisa, amanhã é dia de branco. Não é? Lista de negra. branco Você e na de minha lista negro, negra. né? Então, vou colocar você na lista negra. lista Quantas vezes a gente já falou isso sem sentir, né? Como você fala, naturalizando, Sim. né? Então, é algo que a gente precisa pensar. O que a gente percebe, né, o que foi o comentário dos pesquisadores, né, a respeito disso, que este racismo que nós estamos aqui referindo, que está nas estruturas, né, está nas estruturas e que ele vai, de certa forma, entrando no nosso processo de compreensão das relações humanas, das relações interpessoais, e que, de fato, vai atingir e impactar, como a Andréia disse, né, Adriana, ele impacta não só crianças pretas, como crianças brancas, né? Vamos dizer que ele impacta toda uma geração que está crescendo. Exato, e que gera um ciclo vicioso. Ela, no final das contas, o racismo faz o quê? Ele solidifica a estrutura que temos. Ela só confirma. Porque quem é subalterno fica embaixo. Quem é o branco, o rico, fica em cima. E fica tudo bem, assim. Tá ótimo para o que está posto. Todo mundo aceita, engole aquilo ali, né? Quando você fala sobre a escola, eu contei a minha história lá na Roda das Pretas, né? Foi. Eu estudei em uma escola particular da cidade. E fui muito bem recebida, mas não foi uma escola feita para mim. Sim. Era uma Por escola... que, Adriana? Conta. Por que você acha que a escola não foi feita para você? Porque, apesar desse paradoxo, eu já apresente aqui. Não fale mais isso. Não foi feita para mim no sentido da estrutura. E da forma que afasta você, né? Exato. Eu senti, no meio da minha escola mesmo, eu senti que havia um afastamento das pessoas negras e das pessoas brancas. Exato. A escola particular, infelizmente, ela tem essa estrutura porque foi feita para pessoas ricas, foi feita para quem pode pagar. E quem pode pagar, normalmente, não são os iguais a mim na cor. Tá, mas você disse Mas no sentido, não foi feita para mim, no sentido assim, como eu digo, as festas, os encontros, eu não era chamada. Eu não era filha de médico, não era filha de advogado. Sério? Mas acontece assim. Eu era filha de quem? Os meus colegas eram filhos de pessoas importantes. Papai e de mamãe, né? Que, assim, eu estava ali bolsista. Além disso, as festas também que acontecem nas escolas e que a gente não pode participar porque você não tem o recurso. Então, assim, eu fui não. muito recebida, mas a maneira que eu me impus foi pelo conhecimento. Mas você você já sempre percebia claro, como você tinha essa noção óbvio, de que você estava tinha. Eu tinha essa noção. Eu vi descobrir determinadas situações em que eu passei por racismo. Bem recente. Mais recente, eu tinha essa percepção pelo aspecto financeiro. É o que eu tinha essa percepção. Então vamos falar de outra... engraçado como gol, né? Vamos falar percebeu. Vamos falar de outra percepção que foi dado aqui nessa pesquisa, né, para a gente colocar aqui nessa roda de conversa. Essa percepção que eu vou jogar aqui no caldeirão da nossa discussão, que a gente já viu o dado que 81% das pessoas concordam que o Brasil é um país racista. Mas já tivemos algumas, como os pesquisadores disseram, algumas melhorias nessa percepção, né? Se percebe que sofre atitudes racistas com menos idade, igual já se percebeu com mais idade, na fase adulta, vamos dizer. 41% afirma que a desigualdade social está ligado à raça, à etnia, à cor. Isso os pesquisadores já concluíram de uma forma positiva, que já é um começo. A gente está falando daquele ciclo vicioso, né? Que se você vai chegar nos espaços decisórios, né? A gente tem uma grande população preta, mas nos espaços que são de comando, por exemplo, uma secretária de município, né? A gente comemora porque hoje nós temos uma mulher negra preta. e de trança. Então, que é algo, né, que chama atenção, né?
mas as mulheres não estão para a mulher para esse local que não é o comum, Sim. né? Não é o comum. Mas já é um caminho, porque a gente está comentando aqui que o racismo ele está nas estruturas, Sim. né? A população tem que chegar no local onde só encontra mulheres brancas ou homens brancos e dizer, isso aqui é racista. Sim. Tá nas estruturas essas decisões. Tem né? que partir da gente também. Eu acho que a gente precisa também fazer esses movimentos e dizer, não, porque aqui só tem mulheres, vamos dizer, né, mulheres brancas exercendo esse papel. E por que não uma negra? A gente precisa também falar, a gente precisa também. E eu não digo só das mulheres negras ou homens negros falarem, não. Mulheres brancas também precisam se Mas posicionar. acontece, Assim, Andréia, é uma visão, né, que a gente não precisa a gente ter. não pode cobrar isso das pessoas. Sim. Olha, Gó, por exemplo, ela está se reconhecendo como Sim, atitudes racistas, verdade. né? Verdade. Então a gente tem que reconhecer Reconhecer, isso. Muitas pessoas não reconhecem. O que Verdade. acontece, na verdade, é que vivenciamos a situação, mas não sabemos que a palavra é racismo. É racismo. É. Na própria escola, as pessoas não sabem diferenciar o que é bullying e o que é racismo. Se você É uma perceber. brincadeirinha. É, foi foi a escola. brincadeirinha, só A foi isso, escola. é resenha. E passa batido. E assim, na nossa escola, eu lembro que não faz muito tempo que eu terminei o ensino médio, em 2021, a gente percebia que, por exemplo, nas campanhas, nos shows de talento, nas gincanas, tinha um grupo que prevalecia. Era o grupo das cabelos lisos, das magrinhas, corpo bonito, as branquinhas. Então, assim, era um grupo que já era pré-definido. E a gente, às vezes, conversava entre a gente, mas nunca colocava aquilo na pauta, naquilo para conversar. E a gente não sabia. Eu passava nos outdoors, por exemplo, olhava assim e falava, olha, gente, por que não? Eu não fui escolhida. Né? E aí você se perguntava, por que não eu? O por que não eu? E essa é a pergunta que todas as pessoas negras fazem, por que não eu? Sabe? Sim. E até que você internaliza aquilo e que acontece muita evasão escolar. Você não é abraçado, você não é acolhido, então você não se sente parte Sim. daquele corpo, né? Verdade. Porque a escola é um corpo. Então, Como deixa você vê, Adriana? eu retomando a pergunta sobre se existe no município uma escola antirracista, não existe. Acho que nós precisamos avançar muito Sim. para ir além das datas comemorativas e expandir isso para um cotidiano de ações. Sim. Exato. Se conseguirmos colocar a proposta pedagógica do município para funcionar efetivamente, porque nós tivemos a pandemia, tivemos a enchente, isso dificultou muito. A reforma Antes das de mim, escolas, né? Também. Exato, antes da gestão acontecer de fato. É um desafio para o município implementar essa pedagogia histórico-crítica que vem dar conta de que a escola pública ela precisa ser para o aluno da escola pública. Exatamente. Ela não pode ser uma escola que afaste, que expulse, que não discuta essas questões Uhum. que são sim. cotidianas do nosso alunado. Até porque, Adriana, quando nós, professores, nos tomamos de assalto quase todos os dias, rotineiramente, com meninas e mulheres assediadas, estupradas, abusadas pelos seus companheiros, a gente entende que nenhuma das políticas contra esses outros crimes que Sim. são cometidos, eles vão funcionar se a gente não resolver a questão do racismo. Né? Isso. Tudo tem que ser aquilo que a gente fala. Antes de você ser contra o combate à violência, você tem que ser antirracista. Uhum. Porque a maioria das mulheres que sofrem violência é Elas negra. são. né? Exatamente. Então, nós temos aqui no município especificamente, algumas ações que precisamos, de fato, implementar, que é a pedagogia, é a proposta pedagógica do município, para que atenue um pouco essas questões, né, de como são tratadas os assuntos do cotidiano dentro da unidade escolar. Eu acho que vai ajudar bastante a questão da nossa formação para o nosso professor, que está ali, né, na base do ensino, mas também que isso chegue, como a colega já falou, no pai, que chegue no responsável, que extrapole ali as paredes da escola, exatamente, que ela alcance a comunidade. E assim, como escola, eu percebo, e de fato que todas as ações elas precisam ser pedagógicas. Ok. Ela precisa passar pela pedagogia, precisa passar pelo ensino.
E nós, enquanto escola, precisamos ter também essa percepção do não aceitar, do não tolerar, mas a gente precisa ensinar. Sim. Porque senão não tem função. A gente não está ali para brigar, Lisdene. Uhum. E aí, muitas vezes, eu posso até não ser compreendida agora. Eu gosto do enfrentamento pedagógico. Perfeito. Eu não me identifico com o enfrentamento apenas da gritaria. Apenas Sim. do cartaz, apenas pra- dali. sim, na manifestação. Eu não me identifico Só com pra isso, lacrar, né? simplesmente. É um processo. Eu me identifico com o ensino. Sim. Você errou hoje, mas você pode acertar. Exato. Sim. E porque eu também tenho que considerar que pela naturalização das situações, muitas vezes a gente faz por ignorância mesmo. Isso. Sim, eu já fiz, eu tenho atitudes. Todos nós, é como eu falei, É. algumas pessoas falam assim, mas você é bonita, né? Uma preta com os traços brancos. Aquilo me ofende hoje. Ah, mas você não é preta, não. Você é morena. Exato. Isso me ofende hoje, mas a pessoa não sabe. Eu falo, não, eu sou preta, preta mesmo. Sim. Eu sou preta bonita mesmo, que eu sou mesmo. eu acho Bonita, que lute. Bonita eu sou exatamente. Entendeu? Não é porque eu pareço que sou branca. Sim. Eu sou preta Eu sou e bonita porque eu sou bonita porque eu sou preta. É. Eu sou bonita porque eu tô de trança, não, eu sou bonita porque eu sou bonita mesmo. Eu sou Aham. com, Outra coisa, com Adriana. trança ou sem trança. E eu acho. E eu- é, Comparando assim, nós três aqui. Nós três somos negras. Sim. E nós três temos traços diferentes. Então, se a gente tivesse aquela educação, por exemplo, você tem o nariz mais afilado. Você pode facilmente ser considerada uma pessoa branca ou parda. Sim. Entendeu? Mas aí as pessoas não sabem diferenciar que isso vem de cada região da nossa descendência lá, desde quando, né, vieram os povos da África. Por que que Vivi tem esse nariz? Por que que o meu formato é outro? Entendeu? Então eu posso ser, entre você e eu, alguém pode dizer que eu sou negra e você não, Sim. por causa do nariz. Você percebe? Sim. Que a pessoa fala, não, você é branca, só seu cabelo aqui é crespo. Tem gente que Isso. fala pra mim, não, você não é negra, não, você é morena. Morena, Mas eu tô odeio ser querendo chamada de voltar morena. esse debate aqui, tô Sim. querendo voltar esse debate para o campo da educação. Sim. Vixe, é mesmo. Né? Porque a gente vai trabalhar Picotando o aqui. campo aqui é a educação, até porque é difícil essas classificações, né? Bom, e que eu não gosto dessa palavra classificação. Né? Eu vou até tirá-la aqui do debate agora. Catequização, Né? classificação. Não, essa trabalha também, não temos aqui. Então, eu quero continuar insistindo nessa parte da educação, por quê, Adriana? Porque a educação, a gente sabe que ele é um processo, você bem disse. Não é um enfrentamento, é um processo. Que se errou e que nós todos errou, porque também nossa educação e nossa compreensão humana é secular, né? A gente herda, né, a história do Brasil no nosso corpo, né? Seja branco e seja preto, porque a gente já discutiu aqui que o impacto é geral. É geral. É geral, na professora, na criança que é branca, na criança que é preta, enfim, o impacto é geral. E o impacto é tão geral, meninas, que eu quero trazer alguns dados muito interessantes, né, dessa percepção como o brasileiro se percebe enquanto é ou não tem atitudes racistas. Olha só os dados, 85% discordam totalmente ou em parte que possui algumas atitudes ou práticas consideradas racistas. Esse número, Adriana, me chamou a atenção que ele é muito alto. 80% não sabe nem o que está respondendo. 85% das pessoas não enxerga que tem atitudes e práticas racistas. Vamos lá, para os ambientes. 77% discordam totalmente ou em parte que trabalha numa instituição. Não, onde eu trabalho ninguém é racista. Achei mais interessante ainda e ainda maior que 85% discordam totalmente ou em parte que sua família não é racista. Né? E discordam que é racista, né? Que o discorda, ou seja, que a sua família não é racista. Então, 85% fala que a família não é racista, o lugar que você trabalha não é racista e que você não é racista. Que vivemos no mundo de Bob.
Mas não me case com uma neguinha. Pois é brincadeira. Nem com um Olha, pretinho. aparecendo um mundo fantasioso. Agora, né? observe isso aí e trazendo para a educação. Trazendo para a educação. Você imagina, vou trazer aqui para Itabuna. Sim. Você imagina que essa pesquisa foi feita na escola. Sim. E o professor, ele não se acha racista. E o gestor, ele não se acha racista. O pai, ele não se acha. O funcionário, ele não se acha, mas somos todos. É. Como você trabalha isso, mesmo dentro do ambiente da educação? Como você faz isso, mesmo tendo a lei que diz que você tem que ensinar a cultura africana e afro-brasileira, se você não se acha? E é como eu tenho dito, o grande detalhe disso tudo é que muitas vezes fica relegado ao nível de engajamento do profissional, ensinar aquilo ali ou não. Dar destaque àquilo ali ou não. O grande problema da escola, eu acho que ainda é esse, da sociedade de maneira geral. Porque se eu sou antirracista, eu falo, eu brigo, eu grito, eu faço live, eu estou aqui no Planeta TV. E quem não é? Ele não tem obrigação de falar? Outra coisa, Adriana, vocês... Você está entendendo? Onde é que fica isso dentro da escola, dentro desse universo que é lei, não está perguntando se eu gosto, nem se eu quero. A lei diz que é para fazer. E vocês se deparam com professores que estão há mais tempo do que a própria lei, né? Sim. Então, esses professores precisam passar por esse processo de desconstrução também. Eu penso que mesmo os professores pós-lei e antes de lei é uma coisa só. Não muda nada, né? Não é que seja. Deixa eu tentar explicar melhor o que eu acabei de dizer. Eu acho que ainda a lei, pelo fato dela não ter sofrido uma atual implementação, não mudou ainda o comportamento do professor com essa. Mas é isso mesmo que eu estou dizendo. Existe a lei, mas a mentalidade, ela não mudou. Continua mesmo. Ela continua a mesma. Você que já via diferente, a lei só fez, olha o que eu pensava, é isso. Mas eu que não me enxergo, que estou dentro dos 81% que não sou racista, embora a lei diga que 85% eu não consigo. Eu fico ali meio que flutuando, eu não aceito, eu não entendo, ou eu não sei fazer. E não dá para impor, né? O que tá posto nas estruturas atravessa toda a nossa vida. Sim. Atravessa toda a nossa compreensão das nossas relações com o outro, com o diverso. O diverso que foi endemonizado e o diverso que foi exaltado como padrão a ser seguido, né? E o diverso é o que eu tenho que eliminar, que eu tenho que deixar para lá, e que ele é diverso tão quanto aquele que foi exaltado pela educação eurocentrada, né? Por isso que a gente tem aqui, Adriana, nos nossos programas, enfatizado muito a questão da retomada cultural, daqueles personagens que foram apagados da nossa história. Nós fizemos um programa muito bom sobre os 200 anos da independência da Bahia, que a gente debateu muito a invisibilidade de Maria Filipa, das mulheres, de Maria Quitéria, né? De Joana Angélica, e a gente trouxe a Ana Preste aqui, e ela falou das sufragistas que lutaram pelo voto e que foram apagadas da história brasileira. Quem conhece a Almerida Gama? Né? Quem conhece a Berta Luz? Né? São mulheres que foram apagadas e invisibilizadas. E se nós apagamos a nossa história, por isso que a gente tem muita satisfação de ter uma indígena aqui, que paulatinamente ela tem contado a história, a retomada cultural dos nossos povos. Né? E levado esse debate a público. E levado, né, esse debate a público. Por quê? Porque se a gente não conhece as nossas entranhas, a gente não se percebe racista. Isso. Não é? Perfeitamente. E a escola tem essa função, que é a função do mostrar. Não é a função do catequizar. Isso. Mas a escola tem a função de mostrar que existem versões diferentes da história e que dentro dessas versões e da parte produtiva dela, existem negros. Existem negras
que produziram. E a cultura do continente africano ela é riquíssima, assim como a cultura afro-brasileira. Ela é rica. Só que nós que tivemos aqui, nós todas aqui, e você também, embora mais novinha, tivemos uma cultura eurocentrada. Claro. A gente não Temos conheceu. ainda, né? A gente não conheceu essas personagens. Eu, Gó e Vivi, nós tivemos na sede provisória do Encantarte, Ignaldo Sim. França, e fizemos uma aula de percussão esse final de semana e a gente praticamente saiu de lá emocionadas. Demais. Emocionadíssimas. E tocamos, viu? E um abraço a Ignaldo Ignaldo, França, as meninas da com dança. o projeto Encantarte, que tem aulas de percussão lá no Maria Pinheiro, né, na escola Ana Margarida. Margarida, né, que ele utiliza ali de uma forma provisória, Margarida uma coisa, Pereira. né, é uma coisa de herói ali o que ele faz, né, com as crianças ali daquela comunidade. E quanto, né, eu achei muito interessante, bom, que enquanto, né, Vivi, ele ensinava a gente bem assim, desafinada ali, com as Desritimada. bem desritimada, mas a gente emocionadíssima, ele ia contando a história daquela música, Isso. a história daquele instrumento, igual enche o professor de pergunta, né, e a gente saiu dali, pelo menos Vi, estava impactada. Eu sou também. eterna aluna, viu, Eu Adriana? estava tão emocionada Pergunta. que eu cheguei em casa, eu precisei Serenar. serenar. Exatamente, você falou uma palavra perfeita, eu precisei serenar. Né, eu tive que descansar, né, porque eu também tinha passado um dia intenso com várias reuniões, mas a gente ficou muito impactada ali e Vi disse uma palavra. Eu Vi, ficou na minha cabeça, está no meu coração. É libertador. Porque é algo que é endemonizado, algo que é proibido em diversos ambientes Sim. religiosos, escolares, familiares, tá ali. É a cultura, igual eu disse ali naquele momento, você tá vendo esse batuque? Toca no casamento lá na África, nos países, nas cerimônias, Cultos evangélicos, nos cultos cristãos. evangélicos, né? Esse batuque que nos emociona, que é o batuque da percussão, aquele batuque forte, né? Que a gente E quem escuta distante. resiste àquilo? Ninguém. Toca né? nos enterros Nos enterros, né? também. Assim, eu tenho a felicidade de ter uma outra percepção, porque meu marido é angolano. Que perfeito. Então Com todo eu respeito, tenho. perfeito que ele é angolano. né? Mas é perfeitão mesmo. Eu tenho essa felicidade de ter alguma convivência de algo que é mais original, Sim. né? Sim. E tem um filho que é afro-brasileiro. Nós somos afrodescendentes. Ele é um afro-brasileiro. É diferente. Eu tenho essa percepção mais de perto, né? E é interessante a percepção que os outros têm disso tudo também, Sim. né? E dentro do ambiente escolar, voltando aqui para as discussões, você falou a questão da demonização dos festejos, dos batuques, ritmos, né? dos ritmos. Isso Dos está na nossa tambores. Constituição, da nossa ancestralidade, né? Sim. É. Só que muitas vezes é visto, como eu falei, dentro das datas comemorativas, isso fica como um pedestal apenas para contemplação. Eu acho esse é o erro. Esse é o erro. Como adorno. É uma contemplação. Não é como um respeito. Entendi. Entendeu? Não é como é algo que deva ser estudado, como uma fonte de conhecimento. É apenas para você olhar. E aquilo acaba, aquilo se esvai. No timbalado, no oludum do carnaval e só. E só. E acaba ali. Como é aquele Filhos de Gandhi, Sim, né? sim. Que é a coisa mais linda do mundo. Você vai ver a maioria branca, mas que não é só por adorno mesmo. Adorno, por fantasia. se divertir, fantasia. fantasia. Ah. Ô, Adriana, agora, a título de sugestão, né? Sim. Você falou, eu já fui mexendo aqui na minha cabeça com sua história. Você falou que seu marido é angolano, vocês têm Tem. filho depois outro? Sim. Então, seu filho ou filha tem
tem como fazer a árvore genealógica deles, Sim, né? Eu não tenho como fazer, isso. não é? Então, É por isso que eu digo que é diferente. né? Na escola, A gente na perde. escola, você poderia, a título de sugestão, Sim. é claro, né? Propor uma atividade em todas as escolas do ensino fundamental. Até 4 anos é o quê? Ensino Ensino, fundamental. É fundamental. É fundamental, É, né? fundamental. Ensino Então, infantil fundamental. por quê? Porque eu percebo que quando minhas sobrinhas, tenho algumas sobrinhas, eu tenho um monte de sobrinhas. Tem uns que são bem branquinhos, mas todo mundo é negro, né? Mas são bem O colorismo. branquinhos, e outros bem moreninhos não, pretinhos e pardos. E quando eles estão juntos, eu vejo que eles não se diferenciam. Sim. Eles estão ali normalmente, brincam, trocam as coisas, brigam, batem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o racismo, ele é ensinado. Sim. Então, na escola, talvez se a gente trabalhar com os professores, com os pais dessas crianças, lá no ensino fundamental 1, essa questão da árvore genealógica, para poder chegar lá atrás, talvez a gente possa quebrar essa cláusula de barreira, né, que endemoniza a nossa história, né, a história dos nossos ancestrais. É só a título de... E eu estou à disposição também, se quiser, né, Certinho. Eu vejo a questão da educação mesmo, ela é muito tecnicista. Paulo Freire, ele fala na Pedagogia da Autonomia, que é uma obra dele, que a educação ela é tecnicista, quer dizer que ela pouco foca na criticidade dos alunos e apenas foca no desenvolvimento técnico-científico. E eu percebo isso nas escolas, a gente não vê uma roda de conversa, um debate, projetos como esse que Igual está sugerindo, sabe? É aquilo que está no livro, você deve seguir, fazer prova amanhã, recebeu a nota, passou, já foi. A escola é nota e passou. Ou Vivi, não mas passou. só que a autoestima dessas crianças e das meninas e meninos negros reflete no resultado das Sim. atividades também, entende? É. E o professor talvez não esteja preparado para poder compreender isso, perceber isso, entendeu? Que é por causa disso que talvez eles não estejam rendendo tanto. Eu acho que a palavra de nós todos aqui para essa rodada de conversa é autoconhecimento. Não é autoconhecimento que E resume vontade também, na né? nossa própria, no nosso corpo, na nossa própria biologia, da existência da Lisdeire. Mas a Lisdeire, ela tem um processo arqueológico, né, de reconhecer, parece que você estava na minha aula de hoje de manhã, né, de hermenêutica jurídica, que eu insisti no autoconhecimento para além da nossa própria existência. Né? Isso é tão importante porque a gente está falando de através da educação, levar esse autoconhecimento, Adriana. Porque se a gente não levar um autoconhecimento que é capaz de fazer digressões mais distantes, né, a gente vai chegar no lugar e não vai reconhecer aquilo ali como uma estrutura branca, que é uma estrutura racista. Isso. Sem dúvida alguma. É isso, o que eu falei anteriormente. A educação, ela está para libertar. E a libertação, ela vem pelo conhecer. É preciso mostrar, mais uma vez eu reafirmo, que o conhecimento negro, ele é um conhecimento legítimo. E constitui o que a gente tem como conhecimento do mundo. E os estudos, eles dão conta que as descobertas, a filosofia negra, ela foi silenciada, foi usurpada, Exatamente. na verdade. E a gente desconhece tudo isso. Então, quando se tem as palavrinhas negras como algo depreciativo, nós precisamos colocar nos nossos alunos, que são os alunos da escola pública, sobretudo, que eles não precisam se envergonhar da cor da pele deles. Muito pelo contrário, é para se amostrar mesmo. Exibir Que eu sou dessa, é para se amostrar. Ah, Sim, você é é o o nosso nosso time, então. É o nosso time, É. é o nosso time. É para se amostrar mesmo. É para mostrar que o cabelo com trança, ou crespo, encaracolado, ou alisado, se quiser, lindo, ele tá ótimo. Nada errado com isso. com Do certeza. jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Mas o aluno em si, ele não pode ser silenciado, muito menos dentro das nossas escolas, porque por ser negro, por ter uma religião de matriz africana, ou Sim. porque ele é africano e quis ser espírita, quis ser cristão.
Não importa. Não importa. Porque isso é uma escolha. O que não pode ser é que a cor da pele atrapalhe a vida escolar e as conquistas. Para estarmos aqui em um espaço de poder e achar, assim como nós achamos hoje, vamos comemorar porque está aqui. Isso tem que ser algo natural. A gente tem que trabalhar para que isso seja naturalizado e não que seja algo que precisamos lutar muito para estar aqui. Ela foi criada a partir da mobilização do movimento negro, a Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e da cultura afro-brasileira nas escolas e completou 20 anos. Assim, Adriana, eu falo que 20 anos para mudanças de comportamento estrutural é muito recente. Sim. A gente fala, poxa, mas 20 anos, né? Já era para as coisas ter mudado. A gente sabe que não. Né? Nós tivemos 17 anos da Lei Maria da Penha, que é o palco dos debates aqui no programa Política Sem Mistério, e a gente coleciona e colecionamos em 2023 um dos piores números de feminicídio, violência sexual, foi o maior da história. Então, assim, né, isso depende de vários fatores. A gente sabe que o maior fio condutor aqui é unânime, né? A gente está até com a secretaria, ela confirma isso. Mas eu gostei do que você disse aí, um povo que foi tirado da história. Se um povo foi tirado da história, fica muito difícil implementar. Exatamente, é porque nós estamos... A lei, ela vem mostrar que nós precisamos fazer um movimento contrário. Então, nós estamos remando contra a maré. Temos a maioria negra, mas que não se reconhece como tal. Somos racistas, mas não nos reconhecemos como tal. Então, aqueles que já se reconhecem, que compreendem, ajudam nesse processo. Muito embora, como eu disse anteriormente, a lei não está perguntando se eu acho bonito ou se eu acho feio. A lei está falando que é para eu fazer. Mas até chegar a esse consenso, nós vamos ter muitos avanços e vamos ter declínios, é como você falou na questão do feminicídio. Como depois de tanto tempo da Lei Maria da Penha, está morrendo tanta gente? Não deveria estar morrendo mais, mas infelizmente a gente ainda observa. Então, para mim, o que chama atenção nesse debate é que, embora tenhamos a lei, embora tenhamos mais consciência, embora estejamos melhor do que antes, ainda falta muito. A gente está falando de educação infantil, né? Até porque nós estamos aqui com a nossa secretária do município, Adriana Tumissa. Engasguei, gente. Deixa eu beber água. E aí, a gente não vai ficar pouco na educação na educação infantil, porque as consequências dessa percepção do racismo estrutural está tão impregnada na nossa vivência, né, nas nossas relações, ela impacta muito a educação do ensino superior. Né? Principalmente o curso de Direito, onde nós vamos ter juízes, promotores, advogados, defensores públicos, né, aqui boa parte das apresentadoras, eu acho que é unânime, né? Tudo do direito, meu Deus do céu, isso não foi nada combinado, né? A cor define a abordagem policial. Então, vamos girar um pouquinho aqui a discussão, sair um pouco do campo do ensino infanto-juvenil e vamos para uma outra faceta aqui dessa pesquisa, e diz que 2/3 dos brasileiros concordam com a criminalização do racismo, né? Que o racismo é um mecanismo, é um instrumento governamental de criminalização, né? Eu vou jogar mais além aqui, para a gente rodar aqui a conversa, Andréia, que 84% concordam totalmente em parte de pessoas brancas e pessoas negras são tratadas de forma diferente pela polícia. Não há dúvida. É verdade. Isso é uma realidade. Eu vejo até quando você, por exemplo, você passa na rua, aí está um lugar deserto, um exemplo, lugar deserto. A polícia passa, está passando um branco de um lado e um negro de outro, vai no negro. Isso é infelizmente, muito claro até hoje. Quando ele vai abordar, o branco vai passar. O bandido é o branco, um exemplo. O bandido é o branco, mas o branco passou, mas o preto foi abordado. Um trabalhador, mas foi lá.
foi fazer o saculejo, né? Como é? Baculejo. Baculejo, né? Saculejo, baculejo. Abordagem, abordagem. pessoal, né? É baculejo. isso, é Se chama, Mas pelo não menos acontece isso? na Acontece, periferia, é baculejo. No mercado. Há pouco tempo, teve uma mulher que foi no mercado, ela é negra, chegou no mercado, ela teve que tirar a roupa. Pra Eu mostrar vi que ela não isso. estava, que ela não ficou tinha de calcinha e sutiã no supermercado. Quer dizer, o Ela segurança era uma professora, seguindo, né? Eu não vou nem falar. Quer dizer, foi seguindo. Então, assim, a gente observa que a polícia, ela não está sendo bem preparada, né? Ou não sei qual é a outra forma que pode se utilizar, mas isso não parte só da polícia, não. Outras pessoas também, se você está em um caminho, não vou passar, não, porque tá vindo um negão ali. É assim que funciona, porque eu já vi pessoas falando, tá vindo um negão ali, eu vou para outra rua porque ele pode me assaltar. Mas é por quê? Não sabe se ele tá com arma, não sabe se nada, mas é um negão. Deduz. Deduz que é um negão. Que não é confiável. Que não é confiável. O homem do saco, né? Exatamente. Não acontece Deixa eu dizer algo aqui, eles dele. Isso é algo muito doloroso para uma mãe consciente. Mas eu criei e crio o meu filho para ele ter cuidado como se comporta. Um cuidado especial. Precisa que ter. parte da família, você percebe? Precisa Aí. ter por causa da cor. É. Isso é triste. Mas isso é triste, Não não tinha é? nessa cidade Isso é disso, triste mas porque assim, o meu filho ele é negro com a cor mais escura que a minha. Mas a Retinta que ideia, fala, né? ela tá dizendo, não é que ela tá educando. Mas Ela eu preciso tá dando dizer. cuidado para ele, Pra ele, ó. sim. Cuidado, porque pelo fato de você ser preto, Você tem pode que ter alguns outra- cuidados. Sim. Porque você. E é assim. Vai em uma festa, se tiver em uma festa, vai interceptar ele, como já aconteceu. Sim. Tá com um colega branco e nada acontece. E agora eu vou expandir aqui a minha revolta. Que aconteceu comigo, como secretária. pode contar Como o secretária, eu episódio. posso contar. No aeroporto. Pode ter 1000 pessoas. A máquina da polícia, ela para comigo. Acontece mesmo. No isso aeroporto eu fui, como foi a mensagem? Eu fui escolhida aleatoriamente. Mas eu sempre fui escolhida. Mas você foi aleatoriamente, eu também. Pra você ver como Você sabe. foi Não, aleatoriamente? Você não foi aleatoriamente? Não, Você não foi aleatoriamente? não. Não vai ser. Não Não vai isso ser. mesmo. Assim, é muito revoltante isso. Não é porque eu E sou ainda dizem secretária, assim, não, mas é ó, porque eu a gente sou uma pode mulher ir pra preta. uma salinha ali pra Mas ver fala- se o constrangimento é menor. Exatamente. Eu quero aquilo. Eu frente falei, de eu todo quero que mundo. fique aqui. Eu também. Eu quero que fique aqui. Uhum. Assim, infelizmente, tanto a nossa escola como os nossos órgãos, Sim. seja ele qual for, para não falar que eu estou falando contra a polícia, eu não estou falando contra a polícia, eu estou dizendo que a nossa educação, a nossa cultura é sim de demonizar o negro, a negra. E a gente não pode permitir, eu estou falando como secretária de educação, que isso chegue e se perpetue na escola. Na escola a gente não pode, porque é daí que gera todo o resto. Sabe? A gente precisa colocar nos nossos alunos essa mesma ideia aqui. Eu estou indignada, ele tem que se indignar também. Sim. Eu até quero entrar na tua fala e entrar no que ideia disse aqui, uma fala provocativa, né? Que a polícia tem que receber o treinamento adequado. Ideia, a polícia recebe esse treinamento. Deixa eu te dizer que ela recebe, Mas você recebe, será que é adequado? E é negro batendo. Vamos deixar negro. só concluir o raciocínio, que aí eu te dou a resposta. Vou até beber água. Mas o que acontece? Ela até recebe o treinamento. Não vou dizer que é adequado ou não, mas Recebe. o policial ele recebe na academia. Sim. Eu vou dizer porque eu já fiz pesquisa científica a respeito desse assunto, eu produzi um artigo científico. Ele recebe o treinamento, né? Entretanto, ele vai entrar por uma cultura organizacional que estruturalmente é racista. E aquele policial que recebeu todo aquele treinamento, que não é o suficiente, porque a percepção racista já está na estrutura orgânica dele,
Sim. Ele vai perder. É como se tivesse aquele treinamento sendo diluído ao longo da corporação, ao longo do tempo. Aquele policial mais antigo, que já tem o tirocínio, vai começar a dizer, não, peraí, sua abordagem está muito marica, está muito a sua abordagem está muito leve, não é assim que homem se comporta na polícia, né? E aí, esses dias mesmo, eu chegando no trabalho e conversando questões feministas, né? E eu rebatendo as falas machistas do meu colega, e um colega que já tem a atitude mais holística, que percebe bem os marcadores raciais, estruturais, que marca corpos de mulheres e de preto. Ô, meu amigo, você tá muito murchinho, diz ele que ele tava com o ombro muito caidinho, que não, a polícia tem que ser assim, tem que ter peito, tem que ter... Então, isso vai paulatinamente sendo estruturado. Por isso que o fio condutor é na base. Uhum. E que realmente 20 anos é pouco. É pouco. Né? Treinamento tem? Tem. Né? Se a gente falar, tem. Talvez não o suficiente, porque deveria estar sendo, né? Uhum. É sempre, constantemente. Mas muitos treinamentos, ele é sumido. É como diluir. Ele dilui até sumir. Agora, Lisdele, o que é que ocorre, meninas? No final das contas, o racismo fala sobre poder. Uhum. É isso. E ninguém quer perder o poder. Exato. Obviamente, a resistência ela existirá. Vai existir sempre. Para se manter a estrutura que existe, porque está confortável para quem não se reconhece preto, para quem não é. Está ruim para nós. Quem tem privilégio quer perder privilégio? Não quer perder privilégio. Então, para nós é que está ruim. Não é mimimi, é algo que só é ter um pouco de boa vontade e bom senso, que vai se perceber que é algo que está aí. É patente, é visível. Não existe esse negócio de foi aleatório, porque não é aleatório. Não existe, não é aleatório. É estruturante. Uhum. Exatamente. Só que está impregnado em tudo. Está impregnado no shopping, está impregnado na festa, está impregnado na escola, está impregnado na mulher preta que vai parir e sofre mais, está impregnado em qualquer ambiente. Está lá. Agora, para a gente conseguir se sobressair, mesmo pela inteligência, mesmo pelo raciocínio, ainda assim, alguns acham que a gente não merece. Adriana, essa sua fala foi muitíssimo importante, tanto quanto as outras, mas me fez refletir aqui que o branco da periferia, ele também carrega um fardo, Sim. né? O fardo de não ser negro. Sim. E aí, quando e aí me veio também a questão de negros que alcançam poder, exemplo de alguns jogadores de futebol, que parece que o poder embranquece a eles, né? E aí tenho minhas questões com relação às relações interraciais, mas eles estão sempre com uma mulher branca de cabelo liso do lado. Ou eles jamais serão escolhidos aleatoriamente no aeroporto. Entende? Sim. E tudo isso me fez lembrar também dessa questão da biopolítica, né? Que é quando o Estado ele escolhe quem deve viver e quem deve morrer. E aí a gente vem para a base de tudo, o início de tudo, essa gênese, né? Que vai se perpetuando. Bom, eu, meninas, me declaro transgressora. Eu ensino para os meus alunos que lei obedece, tudo bem, mas ela é questionável, né? Tudo é questionável quando uma estrutura mantém pessoas separadas, aquém do gozo da cidadania, né? Então, há uma cultura imposta, há uma cisnormatividade, há um padrão que oprime, que mata, que renega, que retira pessoas pelo ser diferente do gozo dos direitos sociais e da cidadania.
Foi uma discussão muito importante, maravilhosa. Tá Adriana, acabando, é? muito Poxa. bom Ah. ter você aqui no Política Sem Mistério para esse momento do Agosto Lilás, que a gente promove essa interseccionalidade com outras importantes categorias que não podemos deixar de falar, né? Que a gente tem um sentimento muito feliz de ter uma pessoa, uma mulher. Você me representa Sim. ali, nos representa naquela exatamente. secretaria Exatamente. municipal. E a gente vê profissionais de você, de ter uma profissional num local extremamente importante, que é a educação do nosso município, né? A gente ter uma pessoa que tem essa percepção que a tua fala, as tuas atitudes, com certeza, altera o ambiente posto e que reflete na sala de aula que aquela criança um dia vai ser um juiz, um promotor, um policial, que vai receber um estudo e vai lembrar que não é uma data comemorativa, mas que foi um processo que ele vivenciou e que começou com uma secretária lá no município, e que a gente tenha várias missas em vários municípios aí. A gente deseja. Suas considerações finais, querida. Antes disso, por favor, preciso Sim. dizer, estou muito orgulhosa de a nossa cidade ter uma secretária de educação negra, de trança, Deixa ela! assim, Deixa ela, eu né? imagino que nos lugares que você agora está tendo, né, como obrigação, como diplomacia, e por vontade própria também, ter de adentrar, de acessar, você seja um evento. Todo mundo te olha. Sim. E depois é que vai cair a ficha. Ah, não, aquela ali é a secretária de educação. De outro lado, muitos estudantes, muitas alunas, muitos alunos vão te ver como uma referência. Poxa, a secretária de educação é igual a mim. Tem o cabelo igual ao meu. Entende? Então, eu fico muito feliz com isso. Muito feliz porque a gente vê não só a representação, mas a representatividade, entendeu? Porque a gente viu o conteúdo aqui de representatividade. Ela não é só uma negra ali ocupando um espaço, mas ela ocupa um espaço e faz saber que aquele espaço é nosso, né? Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada queria pelas agradecer suas também. considerações. Eu queria agradecer também, porque para mim é uma honra te ter e me sinto representada e muito orgulhosa de ter a Adriana como na Secretaria de Educação de Itabuna, e porque eu acredito que a educação ela transforma vidas e seu papel é de fundamental importância, e te ter ali presente naquela cadeira ocupando seu espaço, para mim é um orgulho. Isso aí. Já. Muito obrigada, Adriana. Suas Obrigada. considerações, querida. Pois então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Quando tiver outras oportunidades, faço questão de estar presente. A gente é que obrigada. quer. Eu gosto de conversar um pouquinho Não também, tá né? acordando, não, que a gente Pois puxa. então, e dizer que, de fato, a noção da representatividade eu vim ter depois de estar na secretaria. A importância. Exatamente. Tal como o Gol Como disse. professora, eu sabia. Como diretora de escola, eu sabia. Mas como secretária, é inusitado para mim. Mas, de fato, os alunos, as pessoas, onde eu estou, as pessoas se reconhecem e se sentem felizes de ter uma mulher negra ali naquele espaço, que, embora já devesse estar naturalizado, é um espaço Sim. de luta e todos se sentem ali representados nesta luta, né? Então, minha responsabilidade ela é muito grande. E dizer também que, embora no município nós não tenhamos ainda uma escola antirracista, eu acredito seguramente nos professores que temos. Sim, perfeito. Eu acredito que a formação ela pode ser melhorada. Eu acredito no bom Aprimorada, senso. né? Eu acredito no estudo. Eu acredito na família, que pode ser orientada nesse sentido e que as forças possam se unir para que tenhamos um espaço melhor. Comunitário. Exatamente, um espaço mais adequado, que construamos juntos
essa escola antirracista que nós queremos, que nós almejamos. Que a gente sabe que é um processo lento, né? A gente sabe que é um processo sofrível, a gente sabe que acontecem muitas coisas nesse percurso, mas que é possível. Eu acredito nisso, que nós teremos uma escola itabunense que seja a escola que nós almejamos. Sim, perfeito. Que uma escola que seja adequada aos nossos filhos, aos filhos dos trabalhadores, aos alunos da periferia, que seja inclusiva, que seja uma escola de pertencimento e de respeito, né? Acima de qualquer coisa. Eu fico muito feliz ao ouvir isso da nossa secretária do município, Andréia Tumissa, que deu a honra de estar aqui no Política Sem Mistério, nesse mês de agosto lilás, para debates tão importantes, né? Para que a gente possa refletir e que a gente adote atitudes antirracistas. Não seja da boca para fora, não seja outro, mas comece a nos perguntar: será que eu me reconheço uma pessoa racista? Né? Será que eu tenho atitudes e práticas? Vamos deixar essa reflexão aí no seu lar. O Política Sem Mistério, ele vai ao ar todo sábado, às 19 horas, aqui na TVI. Você pode assistir também pelo YouTube, né? TVI Play, e também pela nossa plataforma TVI News. E para quem é assinante da TV a cabo, né, no canal 24. Esse programa é produzido, editado por Lisdeile Nobre, apresentado por mim, também Lisdeile Nobre, Andréia Peixoto, Viviane Leite, Maria Goretica. Que eu falei hoje. Eu falei que eu ia. Eu tô com esse negócio Me apresente de novo. Maria Goretti. E isso é uma brincadeira, gente. É uma brincadeira aqui entre nós. Jéssica Tupinambá, que hoje está ausente. A gente não mencionou aqui, porque ela está gripada e o ambiente do estúdio não pode, ela está gripada. Enfim, né, a gente agradece a você que esteve com a gente durante uma hora aqui de discussões importantes, agradecendo novamente a nossa secretária Adriana Tumissa, aos seus assessores que estão ali no bastidor, Laura e Cleiton, muito obrigada. Obrigada. E esse programa tem aí a produção também de Rafael Gani e a direção de Barbosa. Fiquem com Deus e até o próximo sábado com outra mulher fantástica nesse Agosto Lilás. Tchau, tchau. Tchau, tchau.